O novo decreto publicado pelo governo do estado nesta terça-feira atendeu em parte às reivindicações de comerciantes, empresários e prefeitos das regiões litorâneas do Rio Grande do Sul. A partir de hoje, o comércio poderá funcionar até às 23 horas em regiões de bandeira vermelha, ou seja, 3 horas a mais do que ocorria anteriormente. Os restaurantes e bares também foram beneficiados com a ampliação do horário e agora passam a funcionar também até às 23 horas, ganhando 1 hora a mais. O decreto ainda proíbe a permanência de pessoas em parques, praças e na faixa de areia de praias. No entanto, delega às prefeituras a opção de reverter a decisão, ou seja, cabe às autoridades municipais deixar ou não que os veranistas usem a praia e os espaços públicos de lazer, desde que haja fiscalização de protocolos, em especial evitar aglomerações de pessoas. O cenário que se desenha a partir de agora é o mais próximo à normalidade para os empresários e veranistas, ainda que a pandemia mostre uma reaceleração de infectados, internados e óbitos em todo o estado. Para frear este repique, o Piratini impôs nesta segunda-feira a bandeira preta, a mais crítica do distanciamento controlado às regiões de Bagé e Pelotas. No Direto ao Ponto desta terça-feira, discutimos novas medidas e como elas refletem na expectativa e nas reivindicações dos setores econômicos e também na fiscalização municipal do litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Há 10 dias do Natal, uma das épocas de maior lotação das praias gaúchas, as prefeituras conseguiram uma das principais reivindicações da pandemia, o de poder autorizar o uso das praias e ampliar a abertura dos comércios. E também é nesta época do ano que os empresários apostam na recuperação econômica para equilibrar o caixa tão afetado nos meses de fechamento. Neste mesmo ritmo ocorreu também no estado vizinho de Santa Catarina. Lá, a rede hoteleira foi autorizada nesta terça-feira para funcionar com total capacidade, obedecendo os protocolos delegados pelo governo do estado. Para a presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Litoral Norte e vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Sul, Ivone Ferraz, as novas flexibilizações melhoram a expectativa dos setores econômicos em atividade no veraneio, mas não suprem o que considera o melhor plano. Para ela, a gestão catarinense é um ótimo exemplo. Mais cedo nós conversamos por telefone e ela explicou como os setores estão se organizando para as próximas semanas. Confira um trecho. Ivone, o governo do estado anunciou hoje algumas flexibilizações para o funcionamento do comércio e a permanência dos veranistas na beira-mar, nas regiões de bandeira vermelha. Eu queria te perguntar se essas novas medidas elas atendem de alguma forma à solicitação que o setor vinha pedindo e a necessidade também de hotéis e bares e restaurantes do litoral norte agora na época de veraneio? Bárbara, assim, ele atende em parte a nossa solicitação, tá? Ele deu essa brecha para nós, mas nós ainda no Rio Grande do Sul, né, bem diferente de Santa Catarina, que já liberou a utilização de 100% da capacidade, até para blindar as hospedagens irregulares que existem muito, né, porque eles estão sem protocolos e usando toda a sua capacidade. Nós estamos com protocolos e sem a capacidade. Então, isso o nosso governo do estado do Rio Grande do Sul tem que copiar de Santa Catarina, porque isso está nos prejudicando, porque agora é a nossa safra e nós não podemos estar somente com 60%, e quem não tem o selo de responsabilidade, de segurança, tem que trabalhar só com 40%. Então, essas nossas reivindicações, eu acho que foram ouvidas, sim, e nos liberou, né, essa faixa de areia lá para os turistas usufruírem, mas ainda tem alguma coisa que a gente precisa ainda que ele libere até o final do ano, né, porque nós não podemos trabalhar só com 60% da lotação. Sim, então essas reivindicações elas vão seguir essa busca de novas flexibilizações. Com certeza, a gente já está fazendo os protocolos, né, uma nova reunião, inclusive com a BIH do Estado do Rio Grande do Sul,
que eu sou vice-presidente, nós vamos ir até o Palácio Piratini para fazer essas solicitações junto ao governo pessoalmente. Tem previsão de quando isso aconteça, Ivone? Talvez ainda essa semana. Acho que até terça-feira a gente vai até o Palácio Piratini pedir essas solicitações diretamente ao governo. Ivone, e com essas novas medidas que atenderam em parte às reivindicações de vocês, eu queria perguntar o que muda assim, na expectativa do setor, principalmente o setor hoteleiro, agora para essa temporada de final de ano, onde as pessoas buscam, né, reservar vagas em hotéis para curtir a praia. O que muda? Ela melhora um pouco essa expectativa de que vocês tinham? Com certeza, já nos dá um novo ânimo, né, Bárbara? Porque as pessoas, nós temos dois públicos, não é, com essa pandemia. A gente tem 30% das pessoas que estão totalmente, né, aquém dessas informações, elas não deixam a informação subir para a cabeça, né? E tem os neuróticos. E tem aquelas pessoas que ouvem uma informação e ficam temorosas. Então, isso aconteceu, nós tivemos aí 50% de cancelamento das reservas e a partir de hoje já começaram esse resgate. Já começou esse resgate das reservas, as pessoas estão buscando de volta, eu quero completar minha reserva, porque as pessoas estão muito imediatistas, é para hoje, né? Se liberou, então vou fazer minha reserva, se não liberou, eu quero cancelamento. Então, nós tivemos aí 50% de cancelamento em função dos decretos, mas agora a gente já está fazendo essa retomada. Hoje as pessoas já tomaram um novo fôlego e estão já refazendo as suas reservas antes canceladas. Então a gente está vendo isso com uma ótica bastante interessante, né, com mais otimismo, e que nós tenhamos aí um verão maravilhoso, porque lembrando sempre, né, Bárbara, que o sol, praia é saúde. Tá? Então, isso é muito importante que a gente frisar para as pessoas, porque lá não é na beira da praia que está o Covid, lá tem saúde, então as pessoas precisam estar lá, claro, com o protocolo. Certo. Ivone, sobre a retomada econômica, né, a gente sabe que tanto os hotéis quanto bares e restaurantes ficaram muito tempo fechados, alguns nem voltaram a abrir também, teve aí um prejuízo de demissões, né, foram afetados nessa questão também. Há uma expectativa, assim, dessa retomada, de recuperar esse tempo que ficou fechado ainda em 2020, agora no final do ano, ou isso vai ficar lá para 2021? Com certeza fica para 2021, Bárbara. A gente ficou fechado muito tempo, né? Foram 3 meses praticamente fechado, depois com horário reduzido, depois com diminuição de público, né? Nós tivemos praticamente os feriados que foram, né, mais movimentados, mas essa recuperação econômica, eu acredito que nós vamos até 2021, até o final de 2021 para ter alcançado, com certeza. E isso se a gente ainda tiver um verão bom sem restrições do governo, né? Sim. Se ele fizer restrições, as pessoas vão ter que fechar as portas e o desemprego cair, não sei o que o governo vai fazer. Ou a gente vai para as ruas e vai ter desobediência civil, uma das duas coisas. Ou a gente fecha as portas, ou a gente desobedece o governo. A gente tem essas duas alternativas. O cenário é muito incerto ainda. Muito incerto. Mas eu acredito que como já houve essa flexibilização das praias, né, eu acho que o governo vai abrir a guarda, porque ele também quer arrecadação, né? Então, ele também já tem o exemplo da China, que já baixou o Covid lá, está em 14, né, no país inteiro, mais de 1 bilhão de habitantes. Então, realmente, não acho que as estratégias não estão sendo tomadas corretas. Não vai ser dessa forma que vão eliminar o vírus. Tem que abrir a vacina, as pessoas se vacinarem, se cuidarem, cada um tomar os seus protocolos e deu. Né? Chega de protocolo, chega de restrição, chega de fechamento de porta, não tem mais sentido isso. E o povo também não quer mais saber disso. Né? Então nós temos um número bastante grande de pessoas que defendem, sim, a abertura dos comércios, inclusive para abrir 24 horas para as pessoas não precisar ter aglomeração. E vocês pretendem usar a Santa Catarina como modelo para isso? Exatamente. Ontem a gente ficou surpreendido e muito feliz com a abertura de 100% da capacidade hoteleira,
né? E na quarta-feira já temos aí a sinalização dos prefeitos. Inclusive ontem eu jantei com o nosso prefeito, que é o novo prefeito aqui de Laguna, uma das praias, que é uma das unidades de hotéis que a gente tem, e ele já sinalizou: Ivone, eu não vou fechar as praias, né? Então já deu esse sinal pra gente. Nós tivemos com ele aqui num jantar aqui no nosso hotel, e ele já sinalizou pra gente: nós não vamos fechar as praias. Então isso para nós é muito bom, e a gente quer que esse exemplo se siga lá para o Rio Grande do Sul. Quem também vive um momento de planejamento e otimismo são as prefeituras do Litoral Norte, que agora devem editar seus decretos com base nas orientações do governo estadual. O secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Torres, um dos principais destinos dos veranistas, Fernando Neri, está otimista com as novas mudanças e considera ter atendido às exigências da região. Confira um trecho da conversa por telefone que tivemos mais cedo. Não, na verdade, a gente já estava nessa batalha aí pela liberação da faixa de praia, da permanência, né? Os turistas, os moradores na faixa de praia. Já imaginava que viesse a projeção seria com alguns critérios, protocolos. O que a gente vai fazer é espalhar placas, né? Em todos os acessos das praias, também dentro da possibilidade nas próprias praias, né? Indicando para as pessoas a questão dos cuidados sanitários, e a gente vai permitir a aglomeração de grupos, né, familiares de no máximo 10 pessoas. Então, cada grupo de no máximo 10 pessoas deverá estar respeitando um distanciamento social de 2 metros do outro grupo que ficará ao seu lado. Então, a gente vai colocar alguns locais transitando na praia para ver se as pessoas estão realmente respeitando o distanciamento entre os grupos. Fazer, claro, toda a parte de educação orientativa, com informações visuais, tanto dos acessos quanto havendo possibilidade na própria hora da praia. Uhum. E essa fiscalização vai ser feita pela Guarda Municipal? Como é que funciona uma operação? Na verdade, a prefeitura dispõe de fiscais, né? Uhum. E, com certeza, precisando, a gente conta com a apoio da Guarda Municipal, que é uma guarda de patrimônio, então não atua como órgão fiscalizador, mas serve de apoio, com certeza. E a gente também conta com o apoio da Brigada, que a gente capacita já as instituições, tem feito um bom trabalho. E aqui a gente tem um decreto proíbe hoje o consumo de bebida alcoólica e energia prata pelos operadores públicos após as 10 horas. E a Brigada já vem fazendo uma ação muito interessante com a própria fiscalização e a Guarda Municipal, proibindo essas festas clandestinas que vinham acontecendo em espaços públicos, né? Então, a gente pretende continuar contando com essa parceria, vamos manter esse decreto após as 22 horas, a gente entende que isso acaba causando excesso de aglomerações, o próprio consumo do álcool acaba deixando as pessoas um pouco mais propícias a cometerem esse tipo de delitos, né? Delitos próprios, dentro das regras sanitárias. E vamos focar também, como eu falei, nessa parte orientativa na praia e a fiscalização fazendo realmente o seu trabalho, evitando as aglomerações de mais de 10 grupos. E a gente entende que a praia é, sim, o ambiente mais propício e favorável para as pessoas estarem desfrutando, em virtude da ventilação e do próprio sol. Uhum. Ô, secretário, como é que o governo municipal recebeu, então, essa nova flexibilização para as praias e se isso atende ao que vocês esperavam, a demanda, ou se vocês esperam ainda novas medidas, uma flexibilização ainda maior pelos próximos dias ou semanas? Não, a gente, na verdade, inclusive teve reuniões com a assessoria do governo, né, do governador, e realmente essa que foi disponibilizada agora no último decreto era a principal reivindicação nossa, né? Que era a projeção, a liberação da faixa de praia. Então, o governo liberando essa projeção para os municípios,
nos permite apresentar protocolos e metodologia que a gente entenda ser a mais aplicável na nossa região. Então, o último decreto do governador atende sim a nossa expectativa, e mais do que isso, atende não só a expectativa, mas a reivindicação que vinha sendo feita a partir do dia 1º, né, quando ele decretou a não permanência nos espaços públicos, incluindo a faixa de praia. Uhum. Secretário, em relação aos hotéis, como está hoje a procura, essa ocupação, e se o governo acredita que agora, com as novas medidas, pode aumentar, pode melhorar, enfim, a procura agora nas festas de finais de ano pelos hotéis, pela reserva de quartos, enfim? Eu acho que a mídia, vocês terão um papel fundamental nessa recuperação econômica ou não, né? Porque como o decreto do governador foi um decreto muito mais midiático do que propriamente funcional, porque era inviável a fiscalização das pessoas na faixa de praia, a não permanência, né? Porque muita gente frequentando não tem interna a fiscalização e nem é obrigada para tirar essas pessoas da faixa de praia. Então ele foi um decreto muito mais midiático, amedrontando os turistas para que eles não viessem para o litoral. Então, da mesma forma como foi um decreto midiático, eu acredito que a mídia agora tem um papel fundamental também na divulgação de que as prefeituras estão preparando os protocolos que a faixa de praia está se liberada, que os turistas podem e devem ir para a praia, porque a praia é o local mais propício para as pessoas estarem, por ser ventilado, por ter um controle de aglomeração. Então é muito melhor que as pessoas estejam na praia do que dentro de ambientes fechados. Uhum. E secretário, por último, só para concluir, sobre a estrutura de atendimento de saúde da praia, ela foi ampliada? Qual é a estrutura que o turista, o veranista, vai encontrar caso precise de fazer um teste de Covid, sinta alguns sintomas, como é que ele deve recorrer? Na verdade, sempre há uma ampliação da estrutura de saúde na temporada de verão, né? Isso é comum, natural ocorrer, principalmente em cidades turísticas como Torres, que dependem da alta temporada de veraneio para sobreviver. Então, eu tenho convicção de que o secretário de saúde, a secretária de saúde, hoje em exercício, está trabalhando para aumentar ainda mais essa oferta de serviço de saúde, principalmente usando aí a temporada com o coronavírus, né? Então, eu tenho absoluta convicção de que o colega secretário da área da saúde, com certeza, está tomando todas as providências para que a gente tenha um veraneio dentro do possível, né, dentro dessa anormalidade do coronavírus, da forma mais tranquila que possa se dar. De acordo com o que prevê o modelo de distanciamento controlado, os protocolos podem variar semanalmente, dependendo dos índices da pandemia em solo gaúcho. É preciso levar também em consideração a retomada da congestão, também válida para municípios com bandeira preta que podem adotar os protocolos de bandeira vermelha. Com isso, é como Ivone lembrou, o cenário ainda é muito incerto. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alifa Alencar. Até a próxima!